Olá a todos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Este aqui é mais um encontro nosso, patrocinado pela Escola Iniciática do Templo Harmonia. Aqui nós estudamos metafísica, esoterismo, ciência espiritual, baseados todos nos antigos documentos dos cristãos místicos. E nós aqui nesse encontro temos um tema muito especial, para lá de especial, um tema que não conseguimos falar na nossa última live, devido a problemas na internet. Dissemos a vocês que iríamos gravar aqui em vídeo e nos colocaremos à disposição em nossas próximas lives para compartilharmos com vocês aprofundamentos desse tema, se vocês assim quiserem, se vocês tiverem perguntas para fazer. O tema é Moisés e a chave espiritual para a vitória. Maga Prisca, para haver uma vitória, existe uma chave espiritual? Sempre existe, principalmente quando nós estamos vivendo um momento de salto evolutivo da humanidade, como é o caso do momento em que estamos vivendo agora. Então nós precisamos aprofundar o entendimento do que esse momento representa, visto de um outro ângulo, de um ângulo superior, visto lá de cima aqui para baixo, e não somente daqui, desta visão tridimensional, na qual todos nós estamos inseridos, principalmente nesta fase em que os corações estão tão angustiados, em que o mental está tão perturbado com tantos acontecimentos, nos ajudará muito compreender a chave espiritual. E, deixa eu ver aqui, Moisés viveu esta chave, e Moisés nos entregou um entendimento ímpar, que resolve toda e qualquer situação. Nos retira de uma situação de sofrimento, de subjugação, de dificuldade financeira, de perigos, de doenças, de todos os tipos de sofrimentos e tristezas, e nos coloca numa nova história, numa história completamente nova. Nós estamos entrando na era de ouro. Ora, por que é que não estamos sentindo isso, não é? Em todos os nossos encontros anteriores e nas nossas lives, às sextas-feiras, promovidas pelo Templo Harmonia, através do oráculo de Tote, esse oráculo cabalista que nós compartilhamos com vários de vocês há muitos anos, nós temos falado deste difícil momento que iríamos viver e que é necessário ter conhecimento para conseguir sair da zona de sofrimento e entrar na zona evolutiva e ascensional. Sem conhecimento, nós não conseguiremos realizar esse trabalho. O conhecimento é que liberta, o conhecimento é que vai transformar as nossas vidas. Então, nós precisamos trabalhar nisso. E esse é o entendimento que nós vamos compartilhar hoje com vocês, através deste nosso encontro, compartilhando a chave espiritual que Moisés nos entregou, para que conquistemos a vitória, tanto em assuntos coletivos, sociais, de nações, como em assuntos pessoais, da nossa vida privada. Em todos os momentos, nós podemos usar esta chave espiritual, que na verdade é um entendimento e uma prática, não é? Então vamos lá. Temos falado para vocês, ao longo dos nossos vários encontros, que o Brasil guarda a semente. E para quem é da escola e do curso Cristianismo Iniciático, da Escola do Templo Harmonia, nós entregamos revelações a respeito do Brasil. Entregamos qual o papel do Brasil nesse contexto. Ele guarda a semente e o mistério oculto que ele guarda até no seu próprio nome. Nós só podemos entregar isso para quem faz parte da senda iniciática, e qualquer um que queira fazer pode unir esforços conosco através do curso Cristianismo Iniciático do Templo Harmonia. Nós falamos para vocês que o Brasil, ele é o responsável como uma nação que vai estar de frente nesta última fase do projeto evolutivo.
onde nós vamos adentrar numa nova zona do espaço, que é chamada a zona do cinturão de fótons, uma zona de frequência lumínica muito mais poderosa, porque nós estamos agora aonde o Sol central de Alcione, um Sol gigantesco, irradia as suas frequências de luz. E isso que eu estou falando não é esotérico, isso também é astronomia. Os nossos astrônomos sabem que agora nós estamos nesta zona. A frequência de luz é gigante nesta zona do espaço e nós estamos sendo transformados, já está acontecendo por esta altíssima frequência de luz. Nós falamos que o Brasil, então, é esta nação responsável ele vai ser a ponta da lança, não é? O que vai abrir caminho para o despertar da consciência. Mas tudo que está acontecendo aqui no Brasil já não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo em várias partes do mundo. Mas o Brasil tem uma tarefa, certo? Que vai ser revelada mais à frente. E nós falamos que nós somos a nação que fecha o ciclo da Kali Yuga e abre o ciclo da Era de Ouro. Quando eu falo a nação do Brasil, eu estou falando do povo do Brasil. Mas isso não quer dizer que você, que mora em outra nação, não possa se unir a esse esforço, porque, na verdade, não depende da nação, depende do quanto você absorve o entendimento e começa a fazer parte desta onda transformadora. O Brasil é, então, a nação responsável pela última fase do Kali Yuga, o fechamento do Kali Yuga e a entrada na fase da Era de Ouro. E a nação que foi responsável pelo início desse projeto, chamado Operação Resgate, ou Projeto de Ascensão, ou Projeto Israel, tem vários nomes. E a nação que foi a responsável por iniciar esse projeto foi a nação de Israel. Israel iniciou o projeto, foi unindo a ela várias outras nações que foram se ligando a tudo o que ali aconteceu, e o Brasil, então, fecha um ciclo e inicia outro. E outras várias nações e outras várias pessoas também vão se unir ao ideal que o Brasil agora vai propagar. E eu sei, vocês estão me perguntando assim, Maga Prisca, o Brasil está um caos. Como é isso? Vamos explicar? Claro que ele está um caos. Nós falamos que iria ficar um caos, dependendo de como os brasileiros viessem vindo trabalhando. Há quanto tempo falamos no oráculo de Tote? O anjo Uriel, grande príncipe celeste, veio falando há 8 anos atrás, que era necessário mudanças de condutas. Essas mudanças não aconteceram da forma mais ideal, vão acontecer todas agora. Mas nós podemos melhorar muito isso, com conhecimento. Então, vamos lá. Israel, quando começa esse projeto, nós estávamos vivendo ali naquele período em que Israel está sob o jugo do Egito. Eles eram uma nação escrava do Egito. Os hebreus, na verdade, não Israel. Os hebreus eram escravos do Egito. Nesse momento da nossa história, nós estamos falando do início ali, quando nós saímos de Atlântida, daquele período de Atlântida, houve a queda de Atlântida, e essa queda tem que ser estudada esotericamente, metafisicamente, temos que entender o que aconteceu ali, a humanidade decai, começa a involuir, ao invés de evoluir, é preciso entender isso, nós explicamos isso nos nossos cursos, aí vai acontecer toda aquela crise, vai acontecer que Atlântida vai submergir quase que inteiramente. Essa história é a mesma história do Noé bíblico, não é? E aí nós vamos adentrar no que é chamado de quinta raça. E vai muito tempo, muito tempo. Aí vamos ter o rei Abraão, que é, por muitos historiadores hoje, considerado o rei Akenaton também. Tá bem? Akenaton, Egito, Abraão é como ele era chamado pelos hebreus. E aí nós vamos ter todo esse... Eu estou falando aqui de documentos iniciáticos, das escolas iniciáticas. Não venham me xingar vocês depois, que vêm dizer que nós somos loucos, que nós não sabemos o que falamos. Se não sabemos o que falamos, você, por favor, assista outro canal, tá bem? Porque existem hoje livros de historiadores, arqueólogos,
falando desses temas. Um dos livros é Jesus, o Último Faraó. Então, nós não estamos falando de besteira, de loucura, ou porque nós somos místicos. Nós falamos de documentos guardados nas escolas iniciáticas e hoje os historiadores falando desses documentos, ok? Dito isso, vamos continuar então. Então, ali, nós estamos com essa nação do rei Abraão, que foi uma nação próspera, rica e poderosa. Nesse momento em que nasce Moisés, essa nação estava ali subjugada à nação dos egípcios. Como é que foi que isso aconteceu? Quase ninguém aprofunda esse entendimento. Nós temos que lembrar vocês do fato de que na Bíblia nós não temos detalhes de tudo como se fosse um romance. Nós temos o fato narrado, como é que foi, o que aconteceu ali. Mas você, meditando sobre esses fatos, você consegue tirar uma série de conclusões. Vocês que nos acompanham em nossos cursos, sabem que nós estamos acostumados a aprofundar cada frase, não é mesmo? Então vamos lá. Como é que essa nação do rei Abraão, que no passado tinha sido riquíssima, poderosíssima, próspera, feliz, pôde ter decaído a tal ponto que virou uma nação escrava dos egípcios? Primeiro a gente tem que dizer que hebreus e Ixos, né, reparem esse nome, hebreus, hoje os historiadores falam que eles eram também uma parte do povo Ixo, com H também, hebreus começa com H, Ixos também, é uma parte do povo Ixo que também era ali, junto com o povo egípcio. Esse nome, Egito, Ixo, hebreu, ele tem ali uma similaridade. Na verdade, eram povos que viviam numa mesma região. Talvez, Alto Egito e Baixo Egito, Abraão tenha sido um rei dessas nações. Ele era um rei altamente espiritualizado. Na época dele, nós falamos em nossos cursos, não vou aprofundar aqui, ele teve contato com Melquisedeque, um regente estelar, que veio para cá trazer todo um projeto de operação resgate da consciência humana, de ascensão das almas humanas, para que o reino humano pudesse participar de dimensões superiores. E para que o reino humano pudesse se libertar do jugo de governantes caídos, de governantes involutivos. Nossa, Maga, você está falando um monte de loucura, nenhum mestre disse isso. Todos os mestres, todos os avatares falaram disso em todos os evangelhos. Estude. Então, Abraão foi esse rei. E os hebreus foram a nação desse rei. Mas ele era um rei dedicado às ciências espirituais, à arte, à cultura, à ciência, métodos avançadíssimos. No seu reinado havia portais estelares. No seu reinado havia seres que usavam do ouro monoatômico. No seu reinado é que nós vamos ter ali a Arca da Aliança, esse objeto que veio de dimensões superiores e era uma máquina que até hoje nós não compreendemos de onde ela veio e tudo o que ela é. Então, tudo estava ali com os hebreus, com os Ixos. Só que esse povo, ele não desenvolveu a parte bélica, militar, de segurança. O rei, né, e toda a casa real, todas as dinastias foram desenvolvendo essa outra parte. Eles eram avançadíssimos em teorias de cura, em cirurgias cerebrais. Olha, eram muitas coisas. Só que eles foram sendo subjugados aos poucos pelos egípcios. A princípio, eles não perceberam. E eu vou falando essa história aqui, e eu quero que vocês vão refletindo com o momento que nós estamos vivendo agora, para vocês verem a síntese que nós vamos ter que fazer para conseguir nos desligarmos dessa história opressora, ok? Eu não vou entrar em detalhes dessa história toda, não dá. Eu quero chegar nos finalmente, ok? Então, os egípcios, eles eram também poderosos, bélicos,
o poderio militar dele era muito bom, todo o governo deles muito bem estruturado, só que eles dependiam do povo, do rei Abraão, para várias coisas, cirurgias, medicina, a parte eles eram ourives, eles faziam joias alquímicas, eles curavam doenças, e eles tinham a Arca da Aliança. E eles tinham com eles o que nós chamamos hoje de pirâmide de Quéops, ficava nessa região, que era deles. E eles sabiam usar a pirâmide, que nós chamamos hoje de Quéops, mas eles chamavam essa pirâmide de outro nome. E as pirâmides, elas eram máquinas de frequências energéticas e muito, muito mais, que eu não vou entrar aqui no assunto agora. E aquele povo hebreu, os Ixos, eles sabiam usar tudo isso muito bem. E os outros reinos tinham muita inveja deles e queriam tudo aquilo. Os Ixos sabiam fazer o ouro monoatômico, o pó de ouro, o maná que eles se alimentavam, com o qual os faraós se alimentavam. Os faraós, vamos chamar de Egito, eles já não tinham mais esse conhecimento. Eles estavam continuando na decadência evolutiva. E os Ixos, hebreus, estavam indo na ascensão evolutiva. Mas os outros povos queriam colocar a mão naquela tecnologia toda, naquele ouro todo. Os Ixos sabiam fazer alquimia, praticavam alquimia, transformavam chumbo em ouro em todos os sentidos, internamente e externamente. A irmã de Moisés, Miriam, era a alquimista da sua época. Tudo isso levantava, instigava os outros povos, os outros povos a querer roubar tudo aquilo que eles tinham. E eles eram alegres, felizes, saudáveis, prósperos. E eles iam vivendo a sua vida evolutiva. Outras nações, principalmente o Egito, começaram então a subjugá-los. E isso não foi rápido, pessoal. Isso demorou muito tempo. Foi aos poucos. Eles foram se subvertendo. Chegou um ponto que houve ali brigas de casas reais. E o Alto Egito e o Baixo Egito, os egípcios e os Ixos, eles então perderam o trono, os Ixos. E aquele faraó egípcio que usava a coroa do Alto Egito e o outro da outra parte usava a coroa do Baixo Egito, houve um momento em que um faraó usou as duas coroas, o que significa que ele conseguiu usurpar a cadeira real do povo dos Ixos. E os Ixos foi acontecendo, e eles foram permitindo. No momento em que se roubou o trono de quem era de direito, no momento em que o povo Ixo aceitou isso, não é? Deve ter tido revoltas, deve ter tido situações de confronto, mas acabou ficando, não é? Então, os egípcios foram dominando o povo Ixo e foram colocando a mão em tudo que era deles. E a partir daquilo começou a haver um controle, e quem estuda filosofia vai saber que quando um povo forte, mais materialista, domina o outro mais frágil, mais espiritualista, quem acaba ganhando é o materialista. Pelo menos foi assim até hoje. Então esse povo Ixo, ele foi se acomodando. E ele foi cada vez mais baixando de posição, cada vez mais baixando de posição, cada vez sendo mais usado. Então aí passou um ponto que o povo Ixo não tinha direito de frequentar várias coisas, o povo egípcio tinha. O povo Ixo tinha que trabalhar para o povo egípcio, com uma paga muito menor, por vezes somente pão e água. O povo Ixo, ele não podia ter um empreendimento.
ele podia trabalhar no empreendimento, mas o empreendimento seria do egípcio. Então, os ourives, que entendiam tudo, entendiam como fazer aquela liga de ouro perfeita, eles tinham esse conhecimento. Eles trabalhavam nas fornalhas, no caldeirão, naquele calor, mas tudo que eles faziam era do povo egípcio. E assim foi com todos os conhecimentos. De sorte que eles tinham que passar tudo. A Arca da Aliança passou para o controle do povo egípcio. Só que a Arca da Aliança, ela era um objeto que não funcionava com qualquer um. Ela funcionava com quem tivesse alguns atributos específicos. Não era uma coisa assim, é só abrir, virar uma chave e ela vai funcionar. Não, a pessoa tinha que ter uma frequência. E quando a Arca da Aliança passa a ser utilizada pelos sacerdotes do Egito, ela deixou de funcionar. E também não havia mais ninguém dentre o povo hebreu, Ixo, que fizesse a arca funcionar. De sorte que ela estava ali meio encostada na pirâmide e ela não estava sendo utilizada. Então, com o passar dos anos, o povo hebreu ficou completamente subjugado ao povo egípcio. A escravidão desse povo durou 400 anos. Eles foram cada vez sendo mais subjugados, ficaram cada vez mais miseráveis, sem direito a nada. Chegou uma hora, eles não tinham mais direito de ler os seus livros e nem de praticar a sua religião. Já que eles não conseguiam fazer a arca funcionar, e quando a arca funcionava, coisas maravilhosas aconteciam na pirâmide, que é o que eu não dá tempo de eu falar isso aqui para vocês. Já que eles não conseguiam mais fazer isso, então, como castigo, eles não podiam também praticar mais nada da sua religião. Quem estuda a história do Egito sabe que o nome de Akhenaton, ou Akhenaton, faraó, foi riscado de todos os grandes movimentos do Egito. Foi riscado de todos os papéis, ele teve que sumir. A gente talvez possa associar isso com o que aconteceu com Abraão e o seu povo enquanto ficou no Egito, se é que ele é mesmo Akhenaton, e o pessoal das escolas iniciáticas diz que é, nós vamos entender por que o nome dele foi apagado da história. Porque eles quiseram sumir com os registros desse povo, que passou a ser escravo dos egípcios. Eu quero aqui que vocês observem o fato. Uma nação inteira. Uma nação. Nunca antes havia acontecido na história de uma nação inteirinha ser escrava de uma outra nação. E foi isso que aconteceu. Os faraós egípcios, para quem estuda ciência iniciática, eles estão relacionados com os governantes caídos da terra. Eles tinham tudo, todo o conhecimento para ascensionarem as suas consciências, mas eles foram se deixando perverter por todos os defeitos. A arrogância, a soberba, o egoísmo, a luxúria, a gula, a vaidade, tudo, todos os defeitos você vai encontrar nos faraós, que são os governantes, e nos sacerdotes do Egito, que decaíram, se venderam, faziam ritos, voltaram a fazer os ritos de morte, de ofertas, de jovens, de crianças, para deuses que queriam sangue. E o povo Ixo, que não praticava nada disso, pelo contrário, estava vivendo um momento muito especial. Um momento onde eles estavam despertando para a consciência de que existe uma presença divina, um Espírito Sagrado, um Altíssimo Pai, Mãe, que cuida de nós e que é Senhor de todos os outros deuses menores, é Senhor da evolução e que nós estamos aqui vivendo um processo evolutivo. O povo Ixo, o povo hebreu, estava despertando para essa ideia
Quando naquela época só existiam seres que acreditavam no politeísmo, no panteísmo e em deuses que exigiam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Deuses que exigiam sangue para que as colheitas fossem fartas, para que a prosperidade acontecesse. Então, vejam a diferença dos povos. Um estava tendo um despertar da consciência. Estava se preparando, então, para viver um salto evolutivo. E o outro, o povo egípcio, estava numa decadência evolutiva. É desse momento que nós estamos falando, nessa época. Só que ali acontece o seguinte, é o que nós temos que perceber. Existem fases na nossa história, no nosso planeta, mas também existem fases cósmicas, em que vai haver um salto evolutivo. A sociedade vai avançar na compreensão e no entendimento. Era o que está acontecendo naquela época, e é o que está acontecendo agora também. Aquele povo que ia viver esse salto evolutivo, ele iria propiciar a transformação de todas as nações do planeta. Naquela época, se falassem para eles, um dia todo o planeta acreditará num Deus único, eles não acreditariam, de forma alguma. Só eles é que acreditavam nisso. Só eles é que viveram o que Abraão e Melquisedeque e toda uma corte dimensional que veio para a Terra ensinou. Eles viveram aquelas experiências. Eles foram herdeiros daquele conhecimento nas gerações futuras e acreditavam nisso. Os outros povos todos da antiguidade eram politeístas, panteístas e acreditavam em deuses que exigiam sacrifícios de sangue humano, jovens, crianças, meninos e meninas. E é disso que estamos falando. Todo momento que a humanidade vai viver um salto evolutivo, vai acontecer um fator que vai se manifestar. Independente de que nação esteja dominando naquele momento, o fator evolutivo vai se manifestar e vai promover a mudança. Eu costumo falar com vocês em nossos encontros que o planeta Terra, imagina isso, é desse tamanhozinho. E todo o demais que você visualize aqui nesse nosso exemplo é o Espírito Divino. Quando o Espírito Divino percebe que existe recursos para se dar o salto evolutivo, na época de se dar o salto evolutivo, ele vai acontecer. Nada segura. Mas se você olhasse aquele povo totalmente subjugado pelo povo egípcio, você falaria não, de jeito nenhum. Eles nunca serão libertados. Eles nunca vão conseguir se livrar disso. Aí vem Moisés. Nasce essa criança, que tem toda uma história aí, que ele foi pego naquele bercinho de junco, que veio para o rio para as mãos da princesa, né, da dinastia lá, da corte dos faraós, ela era uma princesa. Na verdade, os documentos que temos, e de vários livros já, dizem que ele era também um príncipe da casa real dos Ixos, ok? Porque os Ixos continuaram com os seus príncipes e a sua casa real, concorda? Por mais que eles tenham sido subjugados, a linhagem da casa real continuou, concorda? E essas duas casas reais, a dos Ixos e a dos egípcios, na ancestralidade, no passado, eles tinham sido muito próximos, tá bem? Então, esse menino Moisés, ele é da casa real dos Ixos, mas ele é filho da princesa egípcia, que foi a que pegou ele naquele barquinho. Foi tudo já combinado. Ela veio de uma longa viagem, ela tinha o seu grande amor, que era um príncipe da casa real dos Ixos, mas que estava exilado, e ela tem esse garoto chamado Moisés. Ela coloca esse nome nele. Ela diz que o adota, que ficou com dó, que ele era hebreu, e ela queria ficar com ele. Mas pensem bem, iam deixar uma princesa criar um hebreu escravo na corte dos faraós? Ele foi criado como príncipe. Na verdade, muitos ali sabiam se tratar do filho dela.
Moisés é da casa real dos hebreus, dos Ixos, e ele é criado na corte egípcia. E ele, então, é um grande amigo do faraó, o menino, né, Ramsés, que também foi chamado por vários aí como Menefate, ele cresce junto com o príncipe que viria a ser faraó. Os dois eram grandes amigos. A diferença é que Moisés cresce estudando ciências espirituais, ele se transforma num grande sacerdote, mas ele também estava se transformando num grande estadista, num grande governador. E ali ele cresce, eu não vou contar toda a história, e vamos pular para a parte em que Moisés vai receber ali uma série de informações vindas do alto. Moisés fez a Arca da Aliança funcionar. Quando ele entra no templo, a Arca da Aliança funciona e fala com ele. E aí todo mundo começa a ficar muito em volta do Moisés, porque ele fez a arca funcionar, mas ela só funcionava quando ela queria, e era só para dar os recados que ele precisava receber. E ele diz, ele recebe o recado, então, que vocês sabem, tem filmes maravilhosos dizendo isso, que ele precisava libertar aquela nação, que era dele, porque essa nação tinha um papel a cumprir, um papel evolutivo no planeta. E vocês pensam que foi fácil para Moisés libertar uma nação que estava há 400 anos escrava de um povo? Imagina a primeira conversa que ele teve com o faraó, que era amigo dele. Irmão, amigo, olha só, está na hora dessa nação ser libertada. Eles não podem continuar como escravos. Imagina o que o faraó respondeu para ele. Moisés, você está de brincadeira? Como é que o Egito vai se virar sem esse povo, que é o próprio alicerce de tudo que é a nação do Egito? Pessoal, eles faziam tudo, em toda parte, todo o trabalho pesado, toda a estrutura era dos Ixos, dos hebreus. Então imagine as primeiras conversas como foram. Elas passaram de amigáveis para desagradáveis e para um ponto em que o faraó Ramsés, ou Menefate, como eu falo isso porque nas escolas iniciáticas é Menefate, imagina como isso começou a gerar todo um desconforto entre todos os setores de poder do Egito. E o Moisés, ele foi sendo envolvido por aquele poder. Agora imagine ele também falando com os hebreus, indo lá, falou com a irmã dele, com o irmão dele, que eram de casa real, mas estavam ali vivendo exilados. Tinha reuniões secretas onde eles ainda praticavam a religião deles. E ele começou a falar com o povo. Vocês conseguem imaginar que deve ter havido um bocado de gente que falou, Moisés, não mexe com isso não. A nossa situação já está ruim, é péssima, vai piorar ainda mais, deixa a gente quieto aqui. Deve ter havido os que não queriam nem saber do assunto. Deve ter havido aqueles que estavam mais ou menos bem. Então que se danasse os outros que estavam péssimos nas pedreiras, morrendo de fome e de doenças, e os outros não queriam nem saber, que para eles estava mais ou menos bom. Eles até trabalhavam ali numa casa em que eles tinham um bom salário, então que se danasse o resto deles que estava sofrendo muito. Deve ter havido todo tipo de gente, concordam? Ou vocês acham que todos falaram assim, ai Moisés, que legal, então nós vamos embora com você para o nada, a gente não sabe para onde vai, a gente vai buscar uma terra para nós, vamos lá. Claro que não foi assim, nem de um lado e nem de outro. Não foi assim de nenhum dos dois lados. Mas aquilo foi acontecendo durante anos e durante anos. E aquele massacre, aquela subjugação, aquele sofrimento. Mas aí aconteceu um estopim, que aí ficou insuportável. Pela primeira vez, veio da casa real, dos governantes e dos sacerdotes, o perigo, pois o número de hebreus estava ficando muito grande e corria o risco de exceder o número de egípcios. E isso para eles era muito perigoso, tinha que se manter esse controle. Então, eles baixaram uma lei. Todas as crianças hebreias de 3 anos para baixo seriam assassinadas, não é? Então, ali, tem gente que fala que isso aconteceu quando Moisés nasce, e tem uns historiadores que falam que Moisés já estava fazendo o trabalho dele
quando isso aconteceu. Não importa muito para nós no nosso estudo aqui, porque o que importa são as situações desencadeadas. Essa foi a gota d'água, pessoal. O povo hebreu viu os seus filhos sendo mortos debaixo da lei de um decreto do governo egípcio. E aí a coisa ficou insustentável demais. Eles tinham passado de todos os limites. Eles já tinham feito decretos, cada um mais absurdos que os outros. Mas esse, que manchou de sangue o casebre de toda uma nação, foram milhares de seres assassinados num único dia, porque o poder deles era muito grande, então eles conseguiram levar isso a cabo, foi planejado e eles assim fizeram. Então, no ápice da dor, o povo começou a se mexer. O povo começou a perceber: nós não temos que ficar nisso. Nós não precisamos nos subjugar a isso. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós não nos mexemos antes da dor, antes do problema ter ficado insuportável? Parece uma história que vocês conhecem? Ela fica se repetindo de tempos em tempos para acordar as pessoas. E foi então que, vamos resumir, começaram a se movimentar e exigir a saída, e começou a haver grandes problemas. E uma grande parte dessa nação chegou para Moisés, chegou para o Arão, chegou para Miriam, chegou para a casa real dos Ixos e falou: nós vamos querer sim sair. Uma grande parte, não todos. E Moisés então falou: não dá mais para ficar aqui, Ramsés. Não dá mais, Menefate, não tem condições. Menefate falou: vocês não saem daqui de jeito nenhum. E aí Moisés, vocês sabem, falou: olha, se nós não sairmos daqui, vai haver grandes problemas. Eu fui instruído pela voz do alto que me disse: vocês já chegaram no limite, vocês têm que nos liberar. Ele não quis ouvir, e aí vocês sabem que vieram as pragas, não é? Que foram as 10 pragas, que eu enumerei aqui para não me esquecer de nenhuma. Transformação da água do rio Nilo em sangue. Todo o sangue que os egípcios, ao longo de muito tempo, manifestaram para os outros, aí a própria água deles virou sangue. Vocês conseguem ver que é a lei de causa e efeito ali se manifestando? A invasão das rãs, todas as coisas, todos os comportamentos reptilianos, involutivos, decadentes, as rãs invadiram. As rãs era o excesso de defeitos, promiscuidades, decadência que eles tinham, bem como a praga de piolhos, todos os pensamentos decadentes, e a invasão das moscas, toda a podridão que eles tinham dentro deles, na alma deles. A morte do gado, pois eles deixaram de alimentar adequadamente uma nação que eles escravizavam. Então eles também começaram a ter problema com isso. E o gado não era só usado no alimento, ele era usado para transporte, ele era algo muito necessário. Até hoje ele é para vários tipos de atividades. Aparecimento de chagas, todas as doenças que eles infligiram aos outros, a fome, a decrepitude, as moléstias, aconteceu com eles. A energia inverteu, eles estavam recebendo a paga de volta de 400 anos de abuso de uma outra nação. A chuva de pedras, a dureza do coração, a dureza do mental, e aí veio a chuva de pedras e destruiu tudo. A invasão de gafanhotos, que é aquele nosso comportamento destrutivo, aquele comportamento quando nós destruímos os outros, destruímos o que é bonito, destruímos o que é necessário, o que é belo, o que é evolutivo. Aí veio a praga de gafanhotos, porque é isso que ele faz. E vieram as trevas, né? Nós tivemos ali um eclipse, tivemos um problema, que o que foi aquilo? Que ficou escuridão, não é? Então tivemos a ajuda aí de seres de outras realidades dimensionais, porque essa escuridão durou dias. O que foi que encobriu o sol naquela região apenas? E aí nós tivemos
a última das 10 pragas, que foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Anos antes, eles tinham mandado matar todas as crianças dos hebreus. E a última praga foi a morte dos seus primogênitos, dentre eles o filho do faraó. E aí o faraó, não suportando mais, essas pragas foram anos, tá bem? Anos. Imaginem esse sofrimento. Eles viveram em poucos anos uma somatização de tudo que eles estavam fazendo durante 400 anos. E aí então o faraó os libera. Mas o plano, claro, não foi liberá-los. Deixar a nação inteira fugir. Fugir não, sair. Entendam, pessoal, essa nação que sai, não sai todos, não são todos os que querem ir. Eles vão receosos, eles vão brigando entre eles, um quer ir de um jeito, um quer de outro. Pessoal, tentem meditar no que tenha sido isso. Não foi algo assim, vamos. Foi algo complexo, né? Cada um num nível de consciência. Os líderes, os que seguiam, eles levaram tudo que era deles. Os animais, todos os objetos dos seus domicílios, saíram com as suas carroças, saíram com seus filhos, com o seu gado, com as suas galinhas, com tudo. E foram saindo, e foram andando. Moisés tinha já um roteiro na mente dele, que foi dado para ele. Moisés também faz uma coisa, viu, pessoal? Ele vai lá, dentro da pirâmide, junto com os sacerdotes que iam ir com ele, logicamente, e ele tira a arca da aliança da pirâmide. Isso ele não disse que ia fazer, ele rouba a arca. Porque a arca era dos Ixos, não dos egípcios, era dos hebreus. E ele vai levar a arca com ele. Com licença. E lá vão eles. E aí eu quero que vocês, eu vou chegar nos finalmente, porque está muito longo esse nosso encontro, eu quero que vocês imaginem eles indo embora. Com muita dificuldade, eles vão para uma jornada, eles não sabiam direito para onde eles iam, mas eles sentiam no coração o chamado, que eles iam em busca de um novo lugar para eles estabelecerem a nação deles como ela deveria ser. E eles iriam trabalhar com as coisas deles. Mas dentre eles, haviam seres de diferentes níveis. Havia os mais evoluídos, os menos evoluídos, os mais lúcidos, os menos lúcidos, os pacificadores, os belicosos, os encrenqueiros. Havia de todo tipo. Era uma nação inteira. Milhares e milhares de seres. Imaginem o tamanho dessa comitiva. E lá vão eles. E aí, depois de muitos dias, eles vêm a saber que o faraó mandou os seus militares, toda a classe de seus guerreiros, no encalço deles, para pegá-los no caminho e chaciná-los, matá-los todos. Ele não queria nenhum vivo. Ele não ficaria mais com eles como escravos? O Egito ia cair, o Egito ia entrar numa decadência. Imagine de um dia para o outro, de uma semana para outra, você deixar de ter a mão de obra numa nação que não tinha outros para fazer aquele trabalho. O Egito ia cair. E além de tudo, em um dado momento, eles informam que a Arca da Aliança não estava mais lá, no templo da Grande Pirâmide. Com toda a dor, com todo o desvairamento que esse faraó decadente estava sentindo, ele manda matar toda a nação no caminho. E aquele exército sai depois de muitas semanas e vai ao encalço deles, com cavalos, com carroças, com guerreiros, com armas. Eles eram muito mais rápidos. Com certeza, eles iriam alcançar. Os batedores, né, dos Ixos, dos hebreus, estavam atrás e na frente. Os que vinham atrás vieram e trouxeram a informação. E esse povo começou a ir mais depressa. Então, eles não sabiam qual seria o destino deles. Medo, pavor, pânico. Na frente deles, o desconhecido. Atrás deles, os subjugadores, que tinham poder muito maior do que o deles. Mas aí entra uma outra questão nessa história, motivo desse nosso encontro. O fator espiritual, o fator evolutivo, o fator que vem do alto,
O fator que vem do alto, ele resolve qualquer situação. Está nos Salmos. Por mais que os seus inimigos sejam poderosos, quando o fator espiritual se manifesta, ele resolve a situação. Mas antes do fator espiritual se manifestar, aquela nação, ela teve que tomar atitudes. Aquela nação teve que assumir o papel dela, teve que assumir a religiosidade dela, teve que assumir que ela tinha um papel, que ela não podia se subjugar, que se subjugar não era o correto. Ela assumiu que ela tinha que caminhar na prosperidade, na ascensão. Ninguém consegue ter despertamento de consciência se fica subjugado a poderes opressivos. Toda a opressão impede a ascensão, a evolução. E aquele povo foi percebendo isso. E eles tomaram a decisão de ir. Haja o que houver, eu não posso mais ficar aqui onde estão matando os meus filhos, onde estão me subjugando, onde estão me impedindo, onde estão me molestando, onde estão me mantendo aprisionados numa situação de pobreza, de ignorância. Aquele povo tomou a decisão. E foi com Moisés, que era governante, que era sacerdote, que era um altíssimo iniciado, junto com Araão, irmão dele, e junto com Miriam, a irmã dele. Eles formaram uma tríade. Dentro dos cursos nós falamos muito de tríade. E eles levaram aquela nação. Mais atrás deles já estavam os exércitos do faraó. E aí acontece algo terrível. A coisa mais terrível que podia acontecer. Eles dão de cara com o Mar Vermelho. Na frente deles o Mar Vermelho, atrás deles vindo os exércitos do faraó. Vocês conseguem imaginar o que essa nação, o que esse povo, o que essas pessoas sentiram? Ódio do Moisés? Com certeza. Moisés, que foi isso? Você tira a gente de lá para trazer aqui, de cara com o Mar Vermelho, para a gente morrer. A gente nem vai, nem volta, morre todo mundo aqui. Vocês conseguem imaginar o desespero deles? E com certeza eles culparam, com certeza eles esbravejaram, e com certeza foi uma minoria que continuou firme, acreditando em algo maior, como eles foram treinados a acreditar. Foi com certeza uma minoria que manteve a fidelidade com o trabalho espiritual que Moisés, Arão e Miriam e todos os outros ancestrais deles, o Abraão, tinha ensinado a fazer. Lembrem-se, naquela época não existia como nós temos hoje, todos os salmos, todos os escritos, tudo bonitinho num livro formatadinho para sua mão. Não, não tinha isso. E tinha o pouco que eles tinham, tinha sido tirado deles. Estava tudo aqui, estava tudo aqui. Com certeza poucos mantiveram a fibra e ficaram fazendo. Mas esses poucos foi que fizeram a diferença. Moisés foi para a beira do Mar Vermelho, subiu um elevado, ficou lá em cima, todo o povo olhando ele lá de baixo. Tinha desesperado, tinha agonizado, tinha pessoas que já tinham desmaiado, tinha as que estavam com ódio, tinha as que estavam xingando e tinha as que estavam trabalhando. Moisés foi para lá. O que quase ninguém fala é que Miriam, a irmã dele, foi para lá e Arão foi para lá, a tríade. E aí disse que eles ficaram falando, repetindo os 72 nomes divinos, que é esse que nós temos aqui, não é? Nesse nosso trabalho aqui, não consigo falar. Deixa eu ver aqui, nesse disco dourado, ok? Onde nós temos os 72 nomes divinos, que é um totem nosso, inclusive, vocês que têm, né? Eles ficaram falando e repetindo os 72 nomes divinos, horas e horas e horas, sem parar para beber água, sem sair dali, sem se mover. E, com o passar das horas, o céu começou a mudar, a tempestade começou a vir, nuvens negras gigantescas, raios dentro das nuvens. O que será isso, então, não é?
aquela nuvem que fica dando raio lá dentro, a nuvem negra, e aquilo vinha enorme. Tanto é que o povo começou a ficar morrendo de medo. Mas havia vários ali que não tinham medo e continuaram confiantes no seu trabalho espiritual. E aí, o improvável, o absolutamente improvável aconteceu. O sobrenatural. A saída veio de uma coisa totalmente improvável. O Mar Vermelho se abriu. Ah, Maga, mas isso é só uma historinha. Não. Isso é uma história de uma época em que a Arca da Aliança estava conosco, em que fazia apenas uns 500, 600 anos que Melquisedeque tinha vindo para a Terra de dimensões superiores, em que era preciso que o projeto ascensional desse certo. Então aquela raça não podia perecer, porque a evolução dependia disso. A evolução da humanidade dependia disso. Aquilo é um símbolo do que é que vem do alto quando nós clamamos e quando nós vivemos um momento de salto evolutivo. O fator espiritual. Ele não acontece em todos os momentos, mas ele acontece em determinadas épocas. E aquela época era uma época. Porque estava acontecendo um salto evolutivo na consciência daquela nação. E então o improvável aconteceu. O Mar Vermelho se abriu. E todo mundo olhou, aquela nação inteira olhou. E tem muitas piadas a esse respeito, mas aqui nem é motivo para isso, né, de piada. É o sobrenatural falando conosco. É o poder dos 72, das 72 hostes angélicas, príncipes celestes, que se manifestam quando nós chamamos por eles verdadeiramente. É claro que Moisés, Miriam e Arão, eles eram altíssimos iniciados, mas eles nos ensinaram. Chama para você ver. E aí o mar se abriu e eles passaram. Conseguem perceber o medo com o qual eles passaram? Um mar, aqueles paredões de água, com metros de altura, aquilo tudo se mexendo, aquelas nuvens negras, aqueles relâmpagos, um som. A Arca da Aliança tinha que ir na frente, como Moisés indicou, e ela própria irradiava uma luz sobrenatural. Eles passaram por ali com muito medo, mas eles passaram. Eles passaram. E eu quero observar aqui que nesse momento dessa travessia, muitos escolheram não passar. Muitos ficaram. Eu não vou, eu tenho medo disso. O que é isso? É o salto de fé diante do sobrenatural, diante do improvável. O que você vai fazer? Teve muitos que não foram. De sorte que quando o exército do faraó chegou com o próprio faraó à frente, o povo já estava da metade além da travessia. E quando eles viram aquilo, então, eles já sabiam que Moisés fazia muitas coisas. Moisés fazia muitas, ele era um mago, né? Um alto sacerdote. Mas aquilo, eles nunca tinham visto. E aquelas nuvens, e aquele barulho, e aqueles trovões, o faraó falou para eles irem. E eles foram. E quando eles estavam na metade do caminho, o exército inteiro já estava lá. E o povo hebreu tinha acabado de sair do outro lado. O último que estava indo, que acho que foi o Arão, que conduziu da parte de trás. Quando Arão, que também era um grande sacerdote, coloca os pés para fora, consegue ao escalar todas aquelas pedras que levavam para fora. Então um grande trovão aconteceu. As nuvens se agitaram mais ainda. E o mar fechou. E todos aqueles seres do Egito pereceram de uma forma terrível. Dizem assim que foi a vingança de Yahvé, mas vocês têm que entender essa palavra vingança nos livros sagrados. A energia que você perverte de Yahvé
Quando você, que tem energia divina, todos nós temos energia divina, quando você perverte essa energia divina em atos, principalmente quando você governa alguma coisa, governa a sua casa, governa uma empresa, governa seus funcionários, os seus filhos, governa os seus animais e governa um estado, uma nação, quando você perverte, faz mal aos outros e a si mesmo com essa perversão, então você atrai a vingança. Mas a vingança não é de Yahvé. A vingança é da energia divina que quer voltar ao seu estado original, de luz divina. Então você vive a inversão de uma vez. E aquilo te pega. Eles foram afogados da maneira mais, né, contundente, drástica, doída. Eles se afogaram no mar da sua própria ira, dos seus próprios desmandos. E o povo íxo, o povo hebreu, saiu do outro lado para viver a sua história, para viver a nova era, a nova fase. De sorte que falei tudo isso, porque eles atravessaram o Mar Vermelho para viver uma nova fase na Terra. E nós estamos atravessando um cinturão, entramos na Era de Ouro para viver a nova época de ascensão, a nova fase. E os que estiverem sendo cruéis, injustos, indignos, corruptos, os que estiverem massacrando os povos vão se afogar em águas aí, não do Mar Vermelho. O improvável vai acontecer novamente. Porque agora também vai ter o fator espiritual. E ele vai salvar as nações e os povos que quiserem viver o salto evolutivo. E aqueles que estiverem tentando impedir vão ser afogados no poder do alto. A saída virá de algo completamente improvável, que nós não imaginamos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada, muito pelo contrário. Olha o que esse povo teve que fazer. Foram anos de trabalho. Isso não quer dizer que nós também tenhamos que viver anos de trabalho para nos libertarmos de algo que nos subjuga. Não, nós podemos viver isso como síntese. Hoje nós já temos tudo em mãos. Nós já temos todo o conhecimento, todas as orações, todos os salmos, todos os nomes de Deus, nós temos tudo à nossa disposição. Mas nós temos que ser aquele povo que no meio daquela multidão desvairada de medo, de horror, de pânico, ficamos ali, fidedignos, trabalhando para que as dimensões superiores pudessem agir. A saída virá de algo improvável. O milagre vai acontecer novamente. Nós não podemos ter medo. Os que estão mais confortáveis não podem deixar de fazer o trabalho espiritual. Os que estão mais confortáveis com o tempo e um cotidiano têm que chamar pelo divino. Cada vez que vocês fazem as suas orações, vocês estão chamando pelo divino. Cada vez que vocês fazem os salmos, vocês estão se envolvendo com os 72 nomes de Deus. Porque cada um dos salmos tem um deles. Pelo menos um deles. Tem salmos que tem mais. E nós, de presente, vamos colocar para vocês que fazem o curso Cristianismo Iniciático, ali naquele módulo onde nós colocamos os salmos gravados, onde nós oramos os salmos com vocês, nós vamos colocar ali um trabalho, que é a música sagrada que repete os 72 nomes divinos, como música. Nós vamos colocar esse disco com os nomes, e vamos colocar a música repetindo os 72 nomes divinos. Então, vocês podem intercalar, fazer os salmos junto com esse. Cada dia vocês façam como vocês queiram, mas façam. Vocês que são templários, saibam, lembre-se, os templários, os místicos, os guerreiros orantes, os que estudam vão sair na frente, vão ficar liberados antes do sofrimento. Por quê? Porque eles estão mais envolvidos com a luz, com a graça,
com as energias divinas. Então, eles vão ficar liberados antes, mas vão ter que trazer outros com eles. Então, o que nós vivemos agora, que nós já estamos na quinta dimensão, é a nossa escolha. Os milagres acontecem para quem se coliga com estes milagres. Essa história está na Bíblia e ela é fantástica, mas ela tem que deixar de ser vista como uma história e ela tem que ser reinterpretada como um acontecimento que realmente se efetiva para aqueles que se coligam com o que é transcendente. E agora, nesse momento, nós estamos sendo chamados para isso. Tanto na sua vida pessoal e privada, você pode atravessar o mar das dificuldades, ou seja, você sai desse contexto caótico e é colocado num contexto protegido, um contexto em que você consegue seguir quando você está trabalhando com o conhecimento espiritual dos antigos, do Mestre Jesus e dos avatares. Você consegue resolver qualquer causa da sua vida. Quanto a nível macro, a nação brasileira também tem essa tarefa hoje. Será ela quem abrirá aí um espaço para que algo muito grandioso aconteça. Não é à toa que o Brasil é o país central do BRICS. Não é à toa, tem um símbolo. E por mais que o caos esteja imperando, está acontecendo algo que nos levará a esse milagre, ao extraordinário poder divino. A chave que Moisés nos ensinou é: trabalhe com o sagrado, e o sagrado vai realizar maravilhas na sua vida. Até mais, pessoal. Na live, nós poderemos aprofundar, se vocês assim quiserem. Até mais.